Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 13. Ele simplesmente não conseguia dar um tempo. Não, nem uma pausa. Uma pausa era pedir demais neste momento de sua vida. Nascer e ter seus pais mortos imediatamente depois? Sem pausa lá. Ter um demônio selado dentro de você? Ainda sem pausa. Ser discriminado a vida inteira por sua própria aldeia por causa do dito demônio? Não. Lutando a vida inteira, matando uma antiga deusa coelho apenas para ser transportado para outra dimensão? Ainda não consegui fazer uma pausa lá. Esses eventos pareciam acontecer com tanta frequência em sua vida que Naruto simplesmente parou de ser tão afetado por eles. Mas irritar 3 facções de criaturas sobrenaturais no espaço de um mês não era algo que o loiro esperava que ele fizesse. Não era algo que ele sequer sonharia em acontecer em 1000 anos. Não quando ele estava nas nações elementais ou no planeta Terra. Mas de alguma forma, provavelmente devido ao relacionamento próximo, mas amargo da loira com a sorte, essa situação exata estava realmente em processo de acontecer. Naruto. O tom de Cersei era de advertência enquanto ele olhava para o garoto que tinha a mão em volta da garganta de Rizer Fênix. O herdeiro de Fênix ainda estava lutando para respirar, arranhando e arranhando a mão de Naruto, incapaz de comprometer o aperto do garoto. Bem, isso é um pouco estranho. Naruto disse enquanto olhava para o pequeno esquadrão de demônios na frente dele. A variedade entre todos eles era quase inimaginável. Alguns tomaram a forma de alguns dos homens e mulheres mais bonitos que Naruto já viu. Outros tinham partes do corpo e crescimento grotescos que realmente se encaixavam em seu título de demônios. E todos eles pareciam estar a segundos de explodir sua bunda para o inferno. Solte meu filho, humano, ou terei certeza de que o resto de sua patética existência será gasta sendo assada por minhas próprias chamas pessoais. Lord Fênix gritou enquanto se aproximava do loiro. Os olhos de Naruto rapidamente varreram o homem, imediatamente notando as semelhanças entre ele e Rizer. Pequenas brasas estavam saindo da pele do homem, mostrando quão zangado o homem estava. Este é o seu filho? Então, desculpe-me quando digo isso, mas você fez um trabalho absolutamente terrível como pai. O comentário de Naruto pareceu irritar o homem quando as chamas ao seu redor começaram a crescer. O homem se acalmou, no entanto, quando Xerxes descansou a mão no ombro do Fênix. Pare com isso, Naruto. Abaixe o homem e vamos lidar com isso pacificamente. Enquanto ele parecia calmo do lado de fora, por dentro Xerxes estava implorando para o loiro apenas ouvir. Ele podia sentir a tensão crescente entre os dois grupos enquanto ele era um satanás. Ele não tinha certeza de que seria capaz de parar um grupo com vários demônios de classe média e alta nele. Felizmente para o satanás, Naruto respondeu sua súplica silenciosa liberando a garganta de Rizer. O Fênix desabou no chão, ofegando enquanto a constrição ao redor de sua garganta finalmente desaparecia. O homem começou a ficar de pé enquanto olhava duramente para a loira que o havia agredido. Ele parecia estar prestes a atacar Naruto novamente, mas foi interrompido pela voz severa de seu pai. Rizer. Chega! Você humilhou a si mesmo e sua família o suficiente por hoje. Sugue seu orgulho ferido e volte aqui. As palavras de Lord Fênix causaram uma carranca muito dura no rosto de seu filho. O jovem Fênix manteve seu olhar em Naruto por mais alguns segundos antes de começar a mancar até seu pai e o resto dos demônios. Agora, Naruto, eu vou pedir para você derrubar pacificamente todas as armas que você possa ter e vir conosco. Xerxes disse em uma voz calma e calma. Naruto permaneceu parado, apenas olhando para o demônio ruivo e o grupo atrás dele. O que acontece se eu não fizer? A pergunta de Naruto enviou uma onda de tensão através da multidão de demônios. Alguns deles continuaram a aumentar seus ataques enquanto outros começaram a convocar armas em suas mãos. Xerxes começou a suar nervosamente ao sentir uma briga prestes a acontecer entre os dois grupos. Nós não vamos te machucar, Naruto-kun. Nós só queremos descobrir algumas respostas. Eu prometo que nenhum mal vai cair sobre você sob minha custódia. Interiormente, o diabo estava implorando para que o menino simplesmente calasse a boca e seguisse seu comando. Eu acredito que você não vai me machucar. Infelizmente, eu não acredito que o resto do seu grupo fará o mesmo. Eles não parecem tão amigáveis quanto você.
Naruto podia sentir a onda de emoções negativas que estavam saindo do grupo de demônios. A loira não era estúpida. Ele sabia que nas mãos do diabo não sentiria muito prazer. Chega dessa brincadeira, Sir. É óbvio que o menino não vai vir conosco de bom grado. Que pena! Eu adoraria desmontá-lo e ver o que o fez vibrar. A Juca disse enquanto avançava. Sir assistiu com uma sensação de pavor enquanto mais e mais demônios seguiam a liderança do cientista. A situação estava rapidamente escapando das mãos do homem. Parece que você está meio encrencado. A voz de Kurama era acolhedora para a loira nessa situação. Eu pensei que você ia me deixar para lidar com isso tudo sozinho. Naruto disse enquanto examinava o grupo de demônios que avançava lentamente. Os músculos da loira estavam tensos enquanto a situação continuava fora de controle. Eu não podia deixar você ter toda a diversão. Somos parceiros, afinal. O comentário de Kurama fez Naruto sorrir quando a besta com cauda começou a alimentar seu chakra no corpo de seu hospedeiro. A pequena mudança passou despercebida pelos demônios que se aproximavam enquanto eles continuavam a diminuir a distância entre eles e a loira. Nosso objetivo é atordoar, não matar. Não há razão para me colocar mais fundo na lista de merda dessas pessoas. O comentário de Naruto forçou um gemido de Kurama, mas a besta com cauda pareceu obedecer e ele não disse mais nada. O menino está prestes a atacar. Contê-lo! Lord Fênix gritou quando Naruto chegou ao seu lado. Um grito de indignação saiu dos lábios de Sir, mas o grito do diabo não pôde ser ouvido sobre os gritos de batalha dos demônios que atacavam. Os olhos de Naruto se estreitaram quando vários ataques foram lançados em sua direção. A variedade entre os ataques era grande, alguns deles variando de simples orbes de aparência diabólica a balas listradas que eram tons brilhantes de cores diferentes. Você pode querer sair do caminho. Naruto riu do comentário de seu parceiro antes de desaparecer da vista do diabo, deixando para trás uma pequena cratera no chão. Os ataques à distância dos demônios bateram na posição anterior da loira, errando completamente a loira veloz. Para onde o menino foi? A pergunta coletivamente começou a viajar pela multidão de demônios enquanto a loira permanecia escondida de sua vista. O grupo de demônios endurecidos pela batalha inconscientemente se estabeleceu em uma posição defensiva. Seu treinamento passado e experiência de lutar contra os anjos caídos e os anjos os ensinaram a estar preparados para um ataque furtivo. O ataque veio na forma de uma única kunai com uma etiqueta de papel presa a ela. A arma voou pelo ar e aterrissou perto do centro da formação defensiva do diabo. Nenhum deles teve tempo de reagir antes que uma grande nuvem de fumaça escura começasse a sair da etiqueta de papel. A fumaça se espalhou rapidamente por toda a clareira, obscurecendo a visão de todos os seus ocupantes. Estou surpreso que você não tenha intervindo e parado com isso já. A atenção de Sir foi desviada da crescente bola de fumaça pela voz de seu amigo. O diabo virou a cabeça para olhar para Juca que estava parado descuidadamente ao seu lado com seu laptop nas mãos. Os olhos do homem de cabelos verdes estavam focados na cena que estava evoluindo diante deles. Não fique tão surpreso. Eu adoraria desmontá-lo. Essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi você dizer antes. Eu sei que você estava apenas dando um empurrãozinho no garoto. Assim como você, estou curioso para saber o que esse humano pode fazer. Achei que aproveitaria esta oportunidade para realmente testar seu nível de ameaça. Sir voltou seu olhar para a clareira enquanto a bola de fumaça parecia atingir o auge de seu crescimento. A Juca cantarolou pensativamente com o comentário de seu amigo antes de olhar para seu tablet. Você está certo sobre a minha curiosidade. Estou curioso para saber como esse garoto conseguiu invadir este jogo de classificação. Afinal, a tecnologia que tornou este jogo de classificação possível foi minha. Ela foi feita para manter qualquer intruso de fora. O humano que superou minha invenção não combina exatamente comigo. O diabo comentou enquanto pegava o dispositivo em sua mão. Em poucos segundos, uma visão aérea da clareira cheia de fumaça apareceu na tela do homem. Chega dessa conversa. Vamos ver o que nossa amiga loira tem reservado para nós. E com isso, a dupla começou a focar totalmente na cena à sua frente. Alguém tire essa fumaça. Um diabo aleatório gritou através da espessa escuridão da fumaça. O pedido do homem ficou sem resposta por vários segundos antes de um vento forte e repentino varrer a clareira. O vento parecia se prender à fumaça e a ergueu para longe do grupo de demônios. Que diabos! A voz do diabo sumiu quando ele notou as novas adições ao campo.
Contornando o contorno da clareira havia um grande conjunto de focas. É claro que para os demônios, a matriz era estrangeira e, portanto, foi imediatamente rotulada como perigosa para eles. Antes que os demônios pudessem escapar da clareira, a matriz de selamento se iluminou em um brilhante tom de azul. Tudo dentro da clareira pareceu congelar por um momento antes que o chão começasse a rachar. Um por um, os demônios foram aparentemente empurrados para o chão, gritos altos de confusão e dor percorrendo o ar à medida que mais e mais caíam. Logo cada demônio dentro do selo foi colocado contra o chão. A confusão ainda estava fresca em seus rostos enquanto lutavam contra alguma força invisível para voltar a se levantar. Selos de gravidade. Você não pode vencê-los. Naruto fez sua presença conhecida quando ele saiu de seu esconderijo na floresta. O menino estava atirando uma pedra para o ar sem rumo enquanto olhava para o grupo de demônios que estavam presos em seu selo. Quando a etiqueta de fumaça do loiro foi ativada, ele começou a criar vários clones que o ajudariam com seu selo. Dentro da confusão e escuridão da fumaça, ele rapidamente marcou a clareira com os símbolos necessários para o selo de gravidade. Com a ajuda de seus clones, o Shinobi conseguiu completar a tarefa antes que a fumaça se dissipasse. Acho que nenhum de vocês tem experiência trabalhando sob uma força gravitacional mais intensa. A loira disse antes de arremessar a pedra em direção à matriz de vedação. Uma vez que a rocha cruzou o limite da foca, foi lançada ao chão em velocidade irregular. Liberte-nos imediatamente! Um dos demônios conseguiu dizer sob a pressão da gravidade. Naruto olhou para o homem lutando antes de um grande sorriso aparecer no rosto do loiro. E por que eu deveria fazer isso? O loiro teve que se interromper quando uma grande bola de fogo encheu sua visão. Sem pestanejar, o menino executou um Shunshin sem selo, fazendo com que ele desaparecesse dentro de uma pequena nuvem de fumaça. Ele apareceu entre as árvores que ladeavam a pequena clareira da floresta. Seus olhos começaram a percorrer a clareira, sua curiosidade aumentada pelo fato de que alguém conseguiu superar os efeitos de seu selo de gravidade tão rapidamente. Para o choque do loiro, a pessoa que havia superado seu selo de gravidade não era uma besta gigantesca de um demônio ou um monstro enorme. Não, na verdade foi exatamente o oposto. A garota obviamente ainda estava lutando para ficar de pé, algo que era evidente pelo tremor de suas pernas e pela leve camada de suor que já cobria sua pele. O vestido rosa que cobria seu pequeno corpo parecia prestes a rasgar seu corpo devido aos efeitos do selo de gravidade. O cabelo da garota foi formado em dois grandes cachos em forma de broca. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de concentração enquanto ela se concentrava em ficar de pé. Bem, isso foi inesperado. Naruto pensou consigo mesmo enquanto observava a garota continuar a tremer. A determinação crua que ela estava exibindo apenas por se levantar era bastante impressionante. O fato de ela ter reunido a concentração para disparar um feitiço enquanto lidava com o selo de gravidade era ainda mais impressionante. Liberte-nos desta feitiçaria imediatamente ou então me ajude, em nome do clã Fênix, eu vou ferir você. A garota cuspiu com uma quantidade surpreendente de veneno em sua voz. Uma pequena bola de fogo começou a se formar na voz da garota enquanto ela olhava para Naruto. Você está realmente relaxando se uma garotinha fosse capaz de aturar a foca. O que o velho pervertido diria sobre isso? O comentário brincalhão de Kurama fez Naruto zombar. Jiraiya não disse nada. Ele estaria muito ocupado cobiçando todas as mulheres à vista. Além disso, talvez essa garota tenha mais força de vontade do que qualquer um desses demônios. Naruto respondeu ao seu parceiro assim que a determinação da garota parecia deixá-la. O ataque em sua mão se transformou em nada assim que a garota caiu de joelhos. Aparentemente não o suficiente para fazer algo útil, Naruto cantarolou com o comentário de seu parceiro. O zumbido foi rapidamente interrompido quando o chão sob a loira começou a tremer de forma irregular. As árvores balançaram junto com ele, derramando uma grande quantidade de suas folhas no processo, enquanto o tremor ficava mais forte. A origem dos tremores ficou aparente para o loiro quando um grande fragmento de gelo rompeu o chão abaixo dele. O único pico de gelo rapidamente se transformou em múltiplo quando a área ao redor do shinobi começou a congelar. Felizmente para o loiro, ele conseguiu pular assim que o gelo rompeu o chão, evitando por pouco ser espetado pelos espinhos. A loira pousou entre os galhos das árvores enquanto o gelo se espalhava rapidamente pela maior parte da clareira. O gelo rapidamente se espalhou para os demônios presos e a foca que os cercava. O gelo parecia se infiltrar na própria foca, fazendo com que sua luz azul crescesse em um azul marinho escuro e gelado.
Dentro de alguns segundos, o brilho do selo desapareceu completamente, libertando seus ocupantes do chão. Sir e a Juca olharam entre eles e ficaram surpresos ao ver seu companheiro Satã parado ali com o punho estendido. A garota Satã soltou uma risadinha antes de se endireitar. Vocês parecem surpresos em me ver. A linda garota afirmou. Seus vibrantes olhos violeta pareciam brilhar com travessuras enquanto ela segurava uma pequena varinha. Seu longo cabelo preto contrastava muito bem com roupas de garota mágica apertadas e bastante reveladoras. Nós estamos. A última vez que vimos você foi antes que o jogo de classificação realmente começasse. Eu vi você pegar sua irmã e sair correndo. Eu meio que assumi que você tinha ido embora. A Juca explicou quando os demônios no campo começaram a se levantar. O Satã Rosa soltou uma risadinha com a palavra do homem. Eu só precisava confortar Sona-chan. Ela estava um pouco chateada por ter que ver sua amiga passar por algo assim. A garota explicou enquanto voltava sua atenção para a clareira. Os demônios, seu orgulho ferido por serem contidos tão facilmente, estavam em um frenesi limítrofe enquanto procuravam pela loira. Além disso, com meu trabalho como chefe de relações exteriores, um humano conseguindo entrar em um de seus jogos de classificação é muito interessante para mim. Especialmente porque ele é tão fofo. Eu não perderia isso por nada no mundo. O trio voltou à observação silenciosa enquanto seus parentes encontravam seu alvo. Basta virar e explodir todos eles. Eu não sei por que você está correndo. Apenas se apresse e acabe com isso. Naruto soltou um bufo irritado com os comentários de seu parceiro enquanto pulava de árvore em árvore. Atrás dele, uma multidão de demônios podia ser vista voando pelo ar, seguindo os calcanhares do loiro. Tente mostrar um pouco mais de paciência. O shinobi afirmou assim que começou a sentir um calor crescente em suas costas. O adolescente se virou e foi imediatamente recebido com a visão de uma enorme bola de fogo. Os olhos do loiro se arregalaram assim que a bola de fogo o atingiu, consumindo seu corpo inteiramente. Ah! Ravel exclamou enquanto observava o garoto que derrotou seu irmão ser consumido em suas chamas. Um sorriso vitorioso se ergueu no rosto da garota enquanto ela observava o corpo em chamas do garoto cair no chão da floresta. O sorriso foi rapidamente posto de lado quando ela percebeu que o garoto que ela havia acabado de matar era na verdade um tronco. Preparem-se! Ravel ouviu brevemente antes de uma rajada de vento imensamente forte bater na garota. Toda sua velocidade para frente foi interrompida quando ela foi lançada para trás pelo ar pela rajada de vento. Ao contrário de seus companheiros, a afinidade de Ravel com a aerocinese permitiu que ela se recuperasse um pouco mais rápido do que os outros demônios. Devido à sua recuperação precoce, ela foi capaz de vislumbrar um breve flash amarelo antes que vários demônios fossem lançados do céu, seus corpos cobertos de várias feridas. O que? Foi tudo o que Ravel pôde dizer quando o borrão amarelo apareceu mais uma vez em sua visão. O clarão passou de demônio em demônio, deixando cada demônio despencando do céu com o corpo coberto por uma infinidade de cortes e arranhões. Em pouco tempo, a loira Fênix era a única que restava de pé. Desculpe por isto. Foi a última coisa que Ravel ouviu antes de perder a consciência. Atrás dela, Naruto observou a garota cair no chão, sendo ela o último dos demônios com quem ele havia lidado. Você não é divertido. Você nem mesmo usou nenhum do meu chakra. Apenas a técnica estúpida do seu pai. Cale a boca e pare de choramingar. Eu lhe disse que não havia sentido em fazer nada letal. Naruto disse em resposta ao comentário infantil da besta com cauda enquanto descia ao chão. Os pés do adolescente rapidamente encontraram o chão quando várias pessoas fizeram sua presença conhecida pela loira. Rias honestamente não podia acreditar como seu dia tinha chegado a esse ponto. Sua manhã foi passada com ela sendo preenchida com uma mistura de preocupação e ansiedade sobre seu jogo de classificação. Sua incerteza da capacidade de sua paridade quando comparada à paridade de Rizer e quanto a partida afetaria sua vida só piorou a apreensão. Seus piores pesadelos começaram a se tornar realidade assim que o jogo de classificação começou. Sua estratégia bem planejada imediatamente começou a desmoronar sob o grande número e poder das peças de Rizer. Todo o treinamento pelo qual seu grupo passou parecia ser em vão, pois cada uma de suas peças começou a ser aposentada. Quando Akeno caiu, Rias desistiu de toda esperança. Ela estava totalmente preparada para perder a partida naquele momento, a fim de poupar o restante de sua nobreza de qualquer dano. Exceto que quando a garota chamou Graifia para se demitir da partida, ela não recebeu resposta.
A garota passou um minuto inteiro chamando sua cunhada e só foi recebida com silêncio, uma ocorrência estranha, já que a posição de Graifia como superintendente da partida lhe deu acesso ilimitado a todos os campos de duelo. Foi só quando o anúncio de que a rainha de Rizer havia sido aposentada foi tocado que Rias se atreveu a fazer algo tão estúpido quanto deixar sua posição na sala do clube para investigar o que estava acontecendo. Com sua falta de números e a impaciência de Rizer, a garota Gremore esperava que o homem tivesse encerrado a partida agora. Para a surpresa da ruiva, no meio de sua investigação, ela encontrou uma das peças, sua torre para ser exata. O Nekoshou estava encostado em uma árvore, um brilho feliz pairava sobre o rosto da garota. O uniforme do diabo estava rasgado em várias áreas, revelando uma grande parte de sua pele. A garota não parecia se importar nem um pouco enquanto continuava a olhar para o espaço. Koneko! Rias murmurou baixinho enquanto se aproximava da garota. A torre não respondeu nada enquanto seu rei continuava a se aproximar dela. A herdeira estava ao alcance do braço da garota quando ela estendeu a mão e tocou levemente o Nekoshou em seu ombro. Naru-kun! Koneko murmurou, levantando uma sobrancelha de sua rainha. A ruiva sacudiu o ombro da garota mais nova apenas para receber a mesma resposta. Um olhar irritado atravessou o rosto do rei antes que ela puxasse a mão para trás e batesse com a torre na bochecha. A menina atordoada foi trazida para fora de seu choque pelo impacto do golpe. Ah! Muito desnecessário, Rias-sama. A jovem murmurou enquanto esfregava a bochecha vermelha. Rias soltou um pequeno bufo quando sua torre subiu em seus pés. A neblina agora desapareceu completamente de seus olhos. Bem, você não estava respondendo e eu fiquei preocupado. Tudo o que você ficava murmurando era Naru-kun. Eu não acho que está a hora e o lugar para se preocupar com ele. Rias teve que se impedir de revirar os olhos quando os olhos de Koneko pareceram brilhar com a menção do nome de seu namorado. As costas da garota mais nova se endireitaram quando ela começou a inspecionar a área ao seu redor. Naruto-kun. Ele esteve aqui mais cedo. Ele cuidou da rainha de Rizer. Um olhar de choque cruzou o rosto de Rias na admissão de Koneko. Isso tinha sido completamente inesperado. O fato de que o garoto de alguma forma conseguiu entrar no jogo de classificação dela foi chocante, mas ele também aposentou a rainha de seu oponente? Isso era inédito. Tem certeza que você não estava apenas alucinando? Você bateu a cabeça? O que aconteceu? Rias questionou a garota. O rosto de Koneko se contorceu em uma máscara de concentração enquanto ela tentava se lembrar dos eventos anteriores. Felizmente para a dupla, eles não teriam que confiar na memória do Nekoshou. Se você está procurando um chefe, ele provavelmente está no meio de chutar alguns traseiros. As duas garotas viraram a cabeça para olhar para o clone que acabará de falar. A cópia carbono loira estava empoleirada na árvore em que Koneko estava encostada anteriormente. O clone estava distraidamente jogando uma kunai no ar enquanto olhava para o céu. Chefe? Rias questionou a loira. O clone soltou uma risada leve antes de pegar a kunai no ar e pular da árvore, pousando na frente da dupla agachada antes de subir lentamente até sua altura total. Infelizmente sou apenas um clone. Se você quer o clone foi interrompido quando um rugido alto sacudiu a floresta ao redor do trio. Todos os três viraram a cabeça em direção ao som e testemunharam um dragão azul subindo alto no céu. O dragão continuou a subir alto no céu até atingir várias centenas de metros de altura. Uma vez que o dragão parecia atingir seu ápice, ele congelou no lugar antes de explodir segundos depois em uma névoa brilhante de água e chakra. Almin, você provavelmente deveria ir em direção a esse dragão. As chances são de que ele provavelmente foi a causa disso. O clone terminou assim que o jutsu terminou. Rias e Koneko ficaram boquiabertos com a bela exibição de manipulação da água que tinham acabado de testemunhar. Koneko, embora ciente de que seu namorado de alguma forma conseguiu sobreviver a um encontro com o Deus Dragão Infinito, ficou chocada que Naruto tinha feito tal coisa. Rias, por outro lado, já tinha uma centena de cenários diferentes se desenrolando em sua cabeça sobre o que acabará de ver. Ela notou aquela figura que estava presa dentro dos dentes do dragão e se seus olhos não a estavam enganando, era Rizer. Vamos, Koneko. Rias afirmou enquanto revelava suas asas de diabo e decolou para os céus. Koneko parecia um pouco surpresa com a ação, já que seu rei raramente usava sua habilidade de voar. A torre não questionou a garota enquanto ela convocou suas próprias asas e seguiu a herdeira. Cerca de um quarto da jornada da dupla, eles testemunharam um local bastante interessante.
A pessoa que eles estavam perseguindo estava à vista deles, a apenas algumas centenas de metros de distância. Seu cabelo loiro dourado balançava ao vento enquanto ele pulava de galho em galho de árvore. E logo atrás dele estava uma multidão gigante de demônios voadores que pareciam estar tentando matar o menino. O que em nome de Satanás está acontecendo? Ria se perguntou enquanto observava a loira se esquivar agilmente de ataque após ataque. O garoto nem precisou olhar para trás enquanto se abaixava e desviava dos ataques que estavam sendo lançados nele. O jovem diabo ficou impressionado que alguém conseguisse ter tanta agilidade junto com uma grande quantidade de consciência de combate. Essa opinião foi rapidamente apagada da mente da garota quando ela viu o corpo do garoto ser consumido por uma grande bola de fogo. Um suspiro escapou dos lábios da garota pela perda de um potencial aliado poderoso enquanto ela observava o corpo em chamas cair no chão. Essa decepção rapidamente evoluiu para preocupação quando ela se virou para sua torre, temendo pelas emoções da garota depois de ver seu namorado morrer tão de repente. Para a surpresa de Rias, Koneko não parecia nem um pouco preocupada. Apenas uma pequena faísca de preocupação pôde ser vista nos olhos da garota enquanto ela continuava a assistir a cena em andamento, seu rosto sem emoção como sempre. Koneko, você está bem? Rias perguntou a seu colega mais jovem. A Nekoshou olhou para seu rei por um breve momento antes de virar a cabeça para a multidão de demônios. Eu estou bem. Não se preocupe. Narukon está bem. A garota simplesmente afirmou antes de apontar na frente dela. Os olhos de Rias seguiram a mão da garota e se depararam com outra visão chocante. A multidão de demônios parecia estar congelada em choque quando um flash amarelo apareceu dentro e fora de suas fileiras. Toda vez que o flash aparecia, uma dúzia de demônios de repente caía no chão com vários ferimentos visíveis em seus corpos. Este processo continuou por alguns segundos até que apenas um demônio ficou de pé, bem voando. Pelo que Rias podia lembrar, esse demônio se chamava Ravel Fênix e ela era a irmã mais nova de Rizer. Pelas breves interações que ela teve com a garota, Rias imaginou que ela fosse o tipo mais quieto e bem educado. Isso não importava muito, pois Naruto apareceu atrás da garota em um breve lampejo de ouro. Com um único golpe no pescoço, as asas de fogo escarlate da garota se dispersaram e ela caiu no chão abaixo. Eu não sabia que ele podia fazer isso. Koneko murmurou, claramente chocado com a demonstração de poder do garoto. Rias não disse nada enquanto observava o loiro cair do céu e pousar com segurança de pé no chão. Sem qualquer aviso, a garota partiu em direção à loira, deixando sua torre para jogar ketchup mais uma vez. Os olhos azuis ficaram travados com os verdes enquanto Naruto olhava para Cirzexes. Ao lado do diabo estavam seus dois companheiros satãs, cada um deles observando silenciosamente o loiro enquanto seu líder falava com ele. Lúcifer, hein? Sobrenome muito criativo para um demônio se escondendo como humano. Naruto afirmou sem rodeios com a mão nos bolsos. Cirzexes soltou uma risada envergonhada com a declaração, incapaz de realmente refutar o ponto da loira. Sim, eu nunca fui de criatividade. Eu não posso dizer o mesmo sobre você. Aqueles símbolos que você usou para restringir meus demônios eram de outro mundo. Eu não conseguia compreender um único pedaço disso, disse Cirzexes. Serafal e Ajuka acenaram com a cabeça para a declaração de seu camarada. Bajulação não vai tirar você disso, Sr. Lúcifer. Eu quero saber por que você, alguém que afirma conhecer e estar perto de Koneko, estava simplesmente assistindo enquanto ela estava sendo espancada e atacada. O tom de Naruto era afiado quando ele se dirigiu ao elefante na sala. Ah! Bem! Você vê! Cirzexes tropeçou em suas palavras enquanto tentava encontrar uma resposta para apaziguar um namorado obviamente agitado. Infelizmente para o Satanás, ele não teria chance de se explicar. Eu posso oferecer uma resposta para isso. Rias afirmou quando finalmente se aproximou do grupo. A garota foi imediatamente colocada sob a vigilância de 4 pares de olhos enquanto caminhava para a clareira com uma estoica Koneko ao seu lado. O estoicismo da jovem começou a derreter quando ela colocou os olhos em seu namorado. Você vê, meu irmão, que é o governante do submundo, decidiu que seria uma ideia maravilhosa assinar um contrato de casamento com sua irmãzinha um mês depois que ela nasceu. O problema é que a pessoa para quem ele assinou era um idiota detestável, egocêntrico e pervertido que só estava planejando usar a irmã como um troféu e um brinquedo para satisfazer suas necessidades sexuais. Felizmente para a irmã, por favor, indique o sarcasmo pesado aqui, o irmão, sendo o governante do submundo, conseguiu encontrar uma rota de saída para sua irmã.
Tudo o que ela precisava fazer era usar seus amigos para combater o grupo de mulheres superpoderosas do idiota, cujo único objetivo era causar tanto dano físico ao grupo da irmã, que inclui uma certa Nekugel. Agora tenho certeza que você pode juntar os pontos de quem é quem. Rias terminou. Bem, quando você coloca assim, eu meio que pareço um acho. Xerxes não teve a chance de terminar sua declaração quando Naruto apareceu na frente dele e acertou um soco no rosto do homem, fazendo-o cair para trás com o nariz recém-quebrado. Você acabou de dar um soco no equivalente deste mundo a Yami. Parabéns! Kurama disse sarcasticamente enquanto Ruivo encontrava seu equilíbrio. Naruto não prestou atenção aos comentários enquanto observava o Satanás segurando seu nariz enquanto olhava para Naruto. Eu não vou mentir, eu provavelmente merecia isso. Mas você tem que entender, eu não tive escolha. A linhagem de sangue puro era de Xerxes foi interrompido mais uma vez quando Naruto apareceu na frente dele. O loiro plantou seu pé direito firmemente no chão antes de girar 360 graus fora desse pé e acertar um golpe firme na bochecha do diabo. O homem foi lançado voando de seus pés por uma combinação da força natural do adolescente e o impulso do soco. Você acha que devemos ajudá-lo? Serafal perguntou enquanto observava seu amigo líder voar vários metros pelo ar apenas para pousar duramente contra o chão. Talvez se eu pudesse rastrear o movimento do menino. Infelizmente, ele está se movendo muito rápido para eu seguir, então não. Em vez disso, vou gravar para pesquisa. A Juca disse enquanto manipulava as câmeras ao redor do campus para focar na pequena clareira. Por pesquisa, você quer dizer chantagem, certo? Você me conhece muito bem. De volta com Xerxes, o homem estava olhando para Naruto com o nariz sangrando pelo ataque do garoto. O loiro estava na posição anterior do diabo, seu rosto alegre habitual agora gelado e duro. Você terminou de me dar um soco na cara? Xerxes disse alto o suficiente para seu colega ouvir. Você terminou de me dar desculpas de merda para suas ações? Naruto respondeu. Uma sombra de culpa cruzou o rosto do homem devido ao comentário da loira. Olha, naquela época, eu não percebi exatamente o que minhas ações significavam naquela época. Rias era recém-nascida, a questão dos puros sangues era um conceito assustador para o submundo e eu estava apenas tentando fazer meu trabalho como líder. Eu não sabia que isso causaria a ela e seus amigos toda essa dor. Você não tem motivos para se desculpar comigo. Você precisa se desculpar com ela. Naruto disse enquanto apontava para Rias. Xerxes virou-se para sua irmã mais nova e viu a garota olhando para longe dele, fazendo o homem suspirar. Rias, me desculpe. A voz de Xerxes estava cheia de sinceridade enquanto se dirigia à garota mais nova. A herdeira voltou seu olhar para seu irmão, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Me desculpe, não resolve. Você não percebe o quanto isso me afetou. Passei os últimos 2 anos da minha vida tentando lutar contra isso. Eu nem sei se já está resolvido ou não. Como você pode esperar que eu te perdoe de repente com um simples "sinto muito"? Rias quase gritou com lágrimas frescas em seus olhos. Neste ponto, a clareira estava completamente silenciosa enquanto o irmão e a irmã compartilhavam seus momentos. Os olhos de Xerxes traçaram o rosto de Rias e ele viu a dor de uma jovem que teve sua vida dela. Suas lágrimas continham toda a dor e luta que ela passou tentando lutar contra esse noivado. As bolsas sob os olhos, a vermelhidão dos olhos, a queda dos ombros. Estes não eram os sinais de uma garota que achava que seu irmão estava apenas sendo injusto. Não. Eu sinto muito, Rias. Eu gostaria de poder voltar e mudar tudo. Eu realmente gostaria de poder. O Satanás murmurou quando baixou a cabeça. A dupla caiu em silêncio mais uma vez enquanto os ocupantes da clareira permaneciam na atmosfera tensa. Se eu puder interromper. Xerxes levantou a cabeça enquanto a Juca falava. Tecnicamente este ainda é um jogo de classificação. E de acordo com as regras, um vencedor pode ser declarado uma vez que um rei perdeu ou não é mais capaz de lutar. E olhando para Fênix-san, eu diria que ele não é mais capaz de batalha. Os olhos de Rias se arregalaram com o que o Satanás estava insinuando. Ah, Juca, eu não acho que o Fênix L. Xerxes foi rapidamente silenciado pelo olhar coletivo de todas as outras 5 pessoas na clareira. O homem imediatamente recuou e fechou os lábios, claramente ciente de que agora era melhor ficar quieto. Presumo que se Lord e Lady Fênix estivessem presentes e conscientes, eles não teriam objeções. Mas como não estão, vamos apenas supor que estamos certos em nossas suposições.
A Juca mal conseguia manter o sorriso fora de seu rosto enquanto ele pegava seu tablet. Dentro de alguns segundos, um flash brilhante apareceu no céu quando o corpo de Rizer desapareceu da dimensão. O Rizer foi aposentado. Este jogo de classificações acabou. Rias Grimória é o vencedor. Rias parecia absolutamente chocada com o anúncio. Seus olhos viajaram de Serzestes para Juca para Koneko e finalmente para Naruto. As lágrimas que surgiram em seus olhos antes estavam de volta mais uma vez enquanto ela corria em direção à loira. Antes que o menino pudesse reagir, os braços do ruivo estavam em volta de seu estômago e sua cabeça enterrada em seu peito enquanto ele chorava. Bem, isso é inesperado. Kurama disse do conforto de sua foca enquanto observava seu recipiente confortar desajeitadamente a garota que chorava. O loiro parecia preso entre dar um abraço na garota ou simplesmente dar um tapinha na cabeça dela enquanto sua namorada olhava para ele de lado. Kurama, por favor me ajude. Naruto sussurrou quando sentiu as lágrimas da garota começarem a sangrar através de sua camisa. O loiro foi recebido com as risadas divertidas de seu inquilino, fazendo com que o menino soltasse um gemido. Naruto. Naruto olhou para baixo e viu Koneko ao seu lado. A cabeça da garota estava baixada e suas garras estavam para fora. Koshan, espere, não é Eve. O adolescente não teve a chance de se explicar quando Koneko desencadeou sua fúria justa e ciumenta sobre ele. A loira foi forçada a sair correndo para evitar o ataque selvagem do Nekoshou, deixando Rias emocionada, mas em êxtase sozinha. Não há cara, eu já tenho buiças. Sim. Definitivamente, nunca poderia ter uma pausa. Capítulo 14. Pela última vez, Rias, eu não quero me juntar ao seu pariato. A garota Cid soltou um gemido alto quando ela dramaticamente caiu em seu assento no balcão de Naruto para sua oferta. Sentado na frente dela estava um Koneko desavisado que estava mastigando silenciosamente um prato cheio de biscoitos de açúcar. Mas você poderia estar mais perto de Ko. A garota parou no meio de sua frase quando um biscoito meio comido bateu em sua testa. A ruiva virou os olhos para sua torre e viu o Nekoshou dando-lhe um pequeno olhar. Não faça isso. Koneko afirmou assim que um pequeno guardanapo enrolado bateu levemente contra seu rosto. Seus olhos caíram sobre o namorado que estava ocupado atendendo os pedidos dos clientes na loja. Não desperdice comida jogando nas pessoas. Naruto disse sem olhar para cima de seu trabalho. Koneko ofereceu ao garoto um suave pedido de desculpas antes de se voltar para Rias bem a tempo de pegar a garota soprando uma framboesa para ela. A dupla de Rei e Torre tinha o hábito de visitar a loja de Naruto quase todos os dias depois da escola. O motivo de Koneko era, é claro, visitar e passar algum tempo de qualidade com o namorado. Rias, por outro lado, a intenção principal era tentar recrutar o menino para sua paróquia. Desde que assistiu à sua atuação no jogo de classificações, a garota foi implacável em sua tentativa de levar o garoto para o seu lado. Falando das ações de Naruto, o ataque do loiro a vários demônios de nível médio a alto e sua interrupção de um jogo de classificações deixaram o loiro em uma merda muito profunda quando se tratava dos demônios. Era melhor dizer que ele estava na lista de procurados de vários clãs de demônios. No topo dessa lista estava o clã Fênix, com certeza. Quando Lord Fênix acordou com a notícia de que o noivado havia sido cancelado, ele não foi exatamente o mais receptivo à notícia. O homem sentiu-se enganado e exigiu que a decisão fosse revertida devido à interferência de Naruto na partida. Infelizmente para ele, Serzestes não estava ouvindo nada disso. Para o Satanás, sua decisão havia sido tomada e não estava mudando. E com o apoio de dois outros Satans, não havia realmente nada que o Fênix pudesse fazer. Então, em vez disso, o clã efetivamente atacou Naruto. Como o menino deixou bem claro que não era aliado de nenhuma facção, o clã premia a morte do menino. Tanto Rias quanto Koneko ficaram furiosos quando souberam da recompensa, mas acabaram sendo acalmados. Serzestes tentou trazer Naruto para o submundo para conseguir algum acordo ou aliança com o loiro. Enquanto Satã sabia que ele não tinha um medidor completo da habilidade do garoto, ele ainda era capaz de sentir o poder bruto que o Shinobi continha. Ser o primeiro a se aliar a alguém com tanto poder seria apenas uma bênção para o poder do diabo. Infelizmente para o diabo, Naruto não queria nada disso. O loiro deixou claro que não queria nenhum envolvimento com os demônios. O sentimento parecia ser mútuo, pois a maioria dos demônios que participaram da luta contra o menino guardavam um forte rancor em relação a ele e não queriam nada menos do que trabalhar ao lado dele. Semoen.
Você terá poderes demoníacos incríveis, ninguém no submundo será capaz de fazer nada com você e, eventualmente, você poderá obter seu próprio título de nobreza. Rias foi recebida com outro olhar inexpressivo da loira. A garota soltou um suspiro antes de decidir parar com suas tentativas de recrutamento por hoje. Talvez amanhã fosse um dia melhor. A propósito, aquele idiota de antes está se aproximando da loja. Naruto pausou momentaneamente em sua ação com o comentário de seu parceiro antes de continuar a amassar o pedaço de massa em sua mão. Você vai ter que ser um pouco mais específico do que isso. Eu conheço um monte de Dio, não importa, eu entendo o que você quer dizer. Naruto se interrompeu no meio da frase quando o homem em questão entrou na loja. A franja dourada despenteada do homem estava ainda mais selvagem do que o normal, considerando o fato de que estava coberta de fuligem e cinzas. Seu sobretudo cor de vinho tinha vários buracos queimados nele. O peito exposto do homem estava cheio de cortes e hematomas que vazavam com várias quantidades de sangue. Azazel não pareceu se importar com sua condição quando entrou na loja. Mesmo enquanto sangrava na superfície da loja, o homem não parecia nem um pouco incomodado com isso. Todos os outros ao seu redor não compartilhavam da mesma opinião. A maioria estava assistindo com desgosto enquanto o anjo caído sangrava tão perto de sua comida. Naruto suspirou e tentou lutar contra a dor de cabeça quando Azazel finalmente o notou. O homem foi direto para o balcão, vazando sangue por todo o caminho. No fundo, Naruto podia ver alguns dos clientes ensacando sua comida e deixando a loja com um leve desgosto. Eu nem sei como ainda estou aberto. Naruto murmurou para si mesmo quando Azazel finalmente chegou ao balcão. Tanto Rias quanto Koneko olharam abertamente para o homem, seus olhos arregalados por estarem tão perto do líder dos anjos caídos. O homem não prestou atenção em seus olhares chocados quando começou a se dirigir à loira. Gostaria de ver você aqui, Naruto. A última vez que nos encontramos foi no meio de uma floresta. Se continuarmos nos encontrando assim, as pessoas podem conversar. Azazel começou com. Os queixos de Rias e Koneko caíram ainda mais com a maneira totalmente casual que o anjo caído estava se dirigindo ao dono da loja. Primeiro de tudo, não diga coisas assim. É simplesmente estranho. Segundo, por que está sangrando? Terceiro e mais importante, por que você está sangrando na minha loja? Naruto pontuava com cada afirmação socando a massa em suas mãos. Mais uma vez, Azazel parecia completamente alheio à raiva do garoto enquanto ele se encostava no balcão, vazando sangue na superfície limpa. Oh, você sabe, eu estava na vizinhança e decidi fazer uma visita ao meu querido amigo. A casualidade pingando da voz do homem serviu para aumentar ainda mais o choque que as duas garotas estavam sentindo e deixar Naruto ainda mais frustrado. Você não respondeu uma única das minhas perguntas. A voz de Naruto estava espumando de frustração enquanto se dirigia ao homem. Azazel soltou uma risada leve antes de se sentar no banco ao lado de Rias. Eu estava apenas testando alguns novos experimentos e esse foi o resultado. Acho que está indo muito bem. Azazel disse enquanto pegava um dos biscoitos de Koneko. Isso pareceu tirar a garota de seu estado de choque quando ela deu um tapa na mão do homem, fazendo com que ele começasse a fazer beicinho para a garota. Naruto, você tem alguma ideia de quem é? Rias disse enquanto se afastava do homem ao lado dela. Naruto virou a cabeça para a garota apreensiva, mas não antes de dar um tapa na mão de Azazel. Sim, eu sei. Ele é um anjo caído velho e pervertido que está obcecado em me perseguir e seios. Ou mais conhecido como Ero da Tenchi. Naruto disse com naturalidade. Azazel foi enviado de volta ao seu beicinho com o comentário do menino. Eles zombam do que não entendem. Vocês não são melhores do que aquele babaca barbudo no céu. Azazel murmurou enquanto olhava desanimado pela janela. Naruto suspirou com o comportamento infantil do homem antes de voltar a fazer seus doces, completamente ignorante dos olhares que estava recebendo dos dois demônios. Primeiro o fiz e agora os anjos caídos. Quantos seres sobrenaturais você encontrou? Rias murmurou. Eu saí do céu depois de ser interrogado por Michael. A casualidade na voz do menino fez pouco para parar o choque que as meninas sentiram com o comentário. Miguel? Como o arcanjo Miguel? O Miguel que lutou ao lado de Deus e é parcialmente responsável pela morte de Satanás? Aquele Miguel. Rias tagarelava de forma descontrolada. A situação era inacreditável demais para a garota entender. Naruto ofereceu à garota um simples aceno de cabeça, enviando-a mais fundo em sua descrença. Como você pode ser tão casual sobre isso?
Koneko perguntou enquanto encarava o garoto. Naruto ergueu os olhos da garota, um pequeno sorriso cruzando lentamente seu rosto quando ele entrou em sua visão. É muito simples, Koa-chan. Estes são apenas dias médios de um simples dono de loja como eu. Descobrimos a localização do menino, Michael-sama. Michael ergueu os olhos de seus papéis ao ouvir a voz repentina. De pé na frente dele estava um batedor de baixo nível com apenas um único par de asas. O homem estava com a cabeça baixa enquanto esperava a reação de seu líder. Onde ele estava escondido? Michael se recostou em sua confortável cadeira de couro enquanto o homem levantava a cabeça para relatar. Ele foi descoberto na cidade de Kuo que, se nossos relatórios estão atualizados, está sob o controle do clã de demônios Gremori. Como os rumores afirmaram, o garoto parece ter algum tipo de loja de doces. Eu tentei para segui-lo depois que ele saiu da loja, mas ele é muito esquivo. Não consegui acompanhá-lo. O homem inclinou a cabeça mais uma vez enquanto relatava seu fracasso parcial ao seu líder. Michael soltou um suspiro desapontado enquanto se recostava ainda mais na cadeira. Levante a cabeça. Não precisa se envergonhar. Conheço pessoalmente a habilidade desse garoto e não o culpo por falhar em sua missão, disse Miguel. O anjo à sua frente levantou a cabeça e lançou ao homem um olhar apreciativo. Qual será o nosso próximo curso de ação, Michael-sama? O anjo sem nome perguntou. Michael se levantou de sua cadeira, suas asas se abrindo atrás dele ao fazê-lo. As 12 asas douradas só serviram para acrescentar mais à imagem de poder que o homem tinha. Você não fará nada. Relate suas descobertas com Rafael e tire o resto do dia de folga. Você mereceu. Michael disse enquanto acenava para o homem. O anjo ofereceu a seu líder uma profunda reverência antes de soltar suas asas e voar para fora do escritório. Devo me incomodar que você continue escutando todas as minhas conversas? Michael perguntou aparentemente a ninguém. Segundos depois, a sempre linda Gabrielle se revelou de sua posição escondida no escritório de seu irmão. Eu estava apenas checando meu irmãozinho. Você parece estar estressado ultimamente e eu sei o que o estresse pode fazer com o corpo. Gabriel se aproximou de seu companheiro arcanjo. Michael soltou um suspiro quando sua irmã se acomodou ao lado dele. Ele sentiu a mulher colocar a mão em seu ombro enquanto tentava confortá-lo. Você precisa não se estressar tanto. Isso levará a uma sepultura precoce. A piada bastante mórbida de Gabriel lhe rendeu um olhar seco de seu irmão, arrancando uma risada envergonhada do anjo. Suas piadas são de péssimo gosto como sempre. Eu nem sei como você ainda não se apaixonou por seu terrível senso de humor. Ambos os irmãos trocaram uma pequena risada com as palavras de Michael. Para qualquer outra pessoa, a cena seria quase surreal demais. Ver dois dos seres mais fortes do céu rirem como se fossem crianças da escola primária era algo que a maioria das pessoas não conseguia ver em suas vidas. Ah, eu gosto de momentos como esses. Ajuda a me distrair de todo o caos que está acontecendo ao redor do mundo. Michael disse enquanto sua risada começava a diminuir. A risada de Gabriel logo foi interrompida quando seu irmão mais uma vez afundou em seu estado deprimido. Não pense nisso, Michael. Tire sua mente das coisas. A voz calmante de Gabriel normalmente seria capaz de acalmar o anjo, mas hoje não parecia estar fazendo o truque. Isso é muito mais simples dizer do que fazer. Com a diminuição contínua em nossos números, pressão constante das outras duas facções e agora esse garoto à solta, meu prato está constantemente cheio, mesmo por um dia. O sistema de Deus garante isso. A voz de Michael aumentou de intensidade enquanto ele falava sobre seus problemas diários. O sorriso anterior de Gabriel se foi mais uma vez quando os sinais de estresse começaram a aparecer em seu irmão. As bolsas sob os olhos, a flacidez do ombro e a leve vermelhidão dos olhos. O anjo estava sofrendo. Michael soltou um pequeno suspiro enquanto tentava controlar suas emoções. Embora ele não tivesse exatamente gritado com Gabriel, ele podia sentir sua máscara emocional escorregando durante seu discurso em miniatura. Como líder, isso era inaceitável. Embora ele não tivesse a preocupação de cair tão facilmente, ele ainda precisava reinar no controle de suas emoções, o que estava se tornando uma tarefa bastante difícil por si só. O arcanjo se encolheu quando sentiu um par de braços envolver sua parte superior do corpo. Atrás dele estava Gabriel, que estava com a cabeça encostada nas costas de seu irmão enquanto uma suave canção de ninar deixava seus lábios. Que seus sonhos lhe tragam paz na escuridão. Que você sempre se levante sobre a chuva. Que a luz do alto sempre te conduza ao amor.
Que você fique nos braços dos anjos. Que você sempre seja corajoso nas sombras até que o sol brilhe sobre você novamente. Ouça esta oração em meu coração e nunca mais se separará. Que você fique nos braços dos anjos. Que você ouça cada canção na floresta e se alguma vez você perder seu próprio caminho, ouça minha voz como uma brisa. Sussurro suave por entre as árvores. Que você fique nos braços dos anjos. Que você cresça para ficar como um homem. Amor com orgulho de sua família e nome. Quando você deita a cabeça para descansar na cama. Que você fique nos braços dos anjos. Com cada linha da música, a forma de Michael ficava cada vez menos tensa. As palavras calmantes de sua irmã encheram o anjo e gentilmente varreram as preocupações que ele estava sentindo. Canção. O loiro sucumbiu ao calor do abraço de sua irmã. Papai costumava cantar isso para nós sempre que tínhamos problemas para dormir. Ele sempre foi tão gentil conosco. Michael murmurou enquanto afundava cada vez mais no abraço de Gabriel. A mulher atrás dele soltou um pequeno zumbido enquanto esfregava a bochecha nas costas de seu irmão. Você teria preferido que ele não fosse. A voz de Gabriel estava abafada quando ela falou nas costas de Michael, mas o anjo ainda a ouviu alto e claro. Por mais que eu queira dizer sim, a verdadeira resposta é não. Sua gentileza me ensinou a apreciar momentos como este. As duas criaturas sobrenaturais caíram em silêncio enquanto o barulho do lado de fora sangrava no escritório. Os dois não prestaram atenção enquanto continuaram o abraço, contentes em aproveitar o raro momento emocional um com o outro. Naruto olhou entre as duas pessoas que estavam atualmente ocupando sua loja. A luz da rua entrava pelas grandes janelas na frente da loja. Um luar suave, pálido e natural misturado com a luz artificial das luzes da rua, dando ao interior da loja um brilho suave. Por que as coisas tinham que ser tão complicadas? Por que ele parecia atrair os indivíduos mais estranhos e peculiares? Como ele conseguiu se enganar pensando que poderia simplesmente se estabelecer e administrar uma loja de doces? Olhando para trás para a ideia agora estava fazendo Naruto perceber o quão estúpido ele estava sendo. O loiro balançou a cabeça violentamente para descarrilar aquela linha de pensamento e a empurrou para mais tarde. Não adiantava focar nisso agora. Especialmente porque as duas pessoas na frente dele provavelmente estavam pensando que ele estava louco por mais tempo que ele ficasse quieto. Então, você se importa de me explicar a situação de novo? Naruto começou com uma voz lenta e arrastada. A paciência do adolescente já havia sido testada por um certo líder dos Grigori e a situação atual não estava ajudando em nada, especialmente porque o homem era um dos dois que estavam na frente dele. Você vê, eu recentemente coloquei Vali-chan sob minha asa e ele progrediu bonito quando se trata de combate. Mas eu comecei a me preocupar com ele recentemente. Ele é tão combativo e recluso às vezes. Às vezes ele se tranca em seu quarto por horas e se recusa a sair. Eu quero que ele saia com mais frequência e interaja com mais pessoas. E achei que você poderia precisar de uma ajuda extra, então pensei que você poderia oferecer um emprego a ele. Azazel cedeu com preocupação fingida em sua voz. Do ponto de vista de uma pessoa de fora, o discurso do anjo caído quase poderia ser visto como sincero. Sua voz, seus maneirismos e sua expressão apontavam para o homem que realmente se importava com a situação. No entanto, se alguém realmente conhecesse o anjo caído, eles saberiam imediatamente que era tudo um ardil. Naruto tentou segurar um suspiro com o comportamento do homem enquanto sutilmente olhava para o adolescente ao lado do anjo caído. O garoto de cabelos grisalhos parecia estar a um segundo de atingir o anjo caído, se sua sobrancelha se contorcia. Isso é honestamente tão ridículo. Vali murmurou com os braços cruzados. Para ser completamente honesto, o garoto não deveria estar tão surpreso. Azazel estava fazendo merda assim desde o dia em que o anjo caído colocou sob suas asas, sem trocadilhos. Azazel foi quem encontrou Vali quando o menino fugiu de seu pai. Anos de abuso do diabo fizeram com que a decisão de fugir do jovem usuário de Longinus fosse bastante fácil. Seu pai estava além de abusivo quando tentou acabar com sua vida em várias ocasiões. Uma vez que ele escapou de seu pai, o portador da divisão divina passou semanas vagando pelo país. Suas noites eram passadas amontoadas em uma bola para se aquecer enquanto seus dias eram gastos tentando encontrar qualquer pedacinho de comida que pudesse. Foi uma vida difícil, mas Vali preferiu muito mais a vida que viveu com seu pai. Foi cerca de 2 meses em sua falta de moradia quando Vali encontrou o anjo caído.
O menino estava fazendo sua habitual incursão de meio-dia aos vendedores desatentos que enchiam as ruas da cidade quando esbarrou em Azazel. E por colisão, ele literalmente quis dizer colisão enquanto batia com força total no peito do homem enquanto ele se virava para escapar com a boca cheia de comida. Originalmente Vali estava assustado considerando o fato de que ele tinha simplesmente roubado de um vendedor e Azazel estava olhando para ele como se ele fosse o melhor pedaço de carne já servido. O diabo estava a segundos de virar e correr na direção oposta quando Azazel finalmente falou. O líder Grigori se mostrou atencioso, sensato e confiável e em pouco tempo, mesmo sem ele saber, Vali subconscientemente se afeiçoou a ele. O anjo caído levou para comer fora, comprou roupas novas para ele e até lhe deu um quarto de motel para ficar por várias noites. Tudo isso parecia real demais para ser verdade para o diabo, então sua primeira noite no motel foi gasta tentando dissipar a ilusão ao seu redor. Não foi até o terceiro dia depois de conhecer Azazel que Vali percebeu que o que ele estava experimentando estava realmente acontecendo. E em vez de ficar feliz com a constatação, o menino ficou desconfiado. Durante anos, seu próprio pai tinha sido uma das maiores fontes de dor para o menino. Se seu próprio pai não conseguia reunir as emoções para se importar com ele, como esse cara aleatório poderia fazer o mesmo? Essa linha de pensamento fez com que Vali abandonasse o quarto de motel que lhe dera e fugisse mais uma vez. Embora, sem o conhecimento do diabo, ele estivesse sendo observado pela mesma pessoa de quem estava fugindo. E você pode apostar que a pessoa não iria deixá-lo escapar tão facilmente. Azazel rapidamente alcançou o menino e o confrontou sobre suas razões para sair. Vali, ainda não confiando no homem, inicialmente o ignorou e tentou contornar o anjo caído. Azazel não queria nada disso enquanto espelhava os passos do garoto, bloqueando cada uma de suas rotas de fuga. Eventualmente Vali se cansou do jogo de gato e rato e liberou seus poderes para intimidar o homem na frente dele. O diabo conhecia sua verdadeira linhagem e o poder que vinha com ela. Seu corpo abrigava uma quantidade profana de poder demoníaco. Com base apenas nisso, ele poderia ter sido considerado um dos jovens mais poderosos da época. Para o choque do menino, Azazel não ficou com medo e saiu correndo em direção ao morro. Não, o homem fez exatamente o oposto. Ele realmente começou a rir dele. A risada não foi apenas uma risada de curta duração. Foi uma risada dolorida e cheia de estômago que quase fez o anjo caído desmaiar em suas notícias. No entanto, enviou o descendente do Lúcifer original para um poço de confusão. Ele foi prontamente retirado daquele poço quando Azazel de repente parou de rir. O olhar alegre que estava presente nos olhos do homem havia desaparecido. A mudança repentina de personalidade pegou Vali desprevenido, mas o que o homem fez em seguida o pegou ainda mais desprevenido. Com um simples grunhido de esforço, 12 asas pretas, brilhantes e emplumadas saíram das costas do homem. E com o aparecimento daquelas asas veio a presença de algo absolutamente vil. Um sentimento de pavor encheu Vali quando o objeto intangível e vil parecia cercá-lo. Seu corpo parecia ficar frio e entorpecido enquanto a presença atacava todos os seus sentidos. Seu corpo ficou frio e entorpecido quando ele foi forçado a cair no chão. Ele sentiu que seu coração estava a segundos de parar. E tão repentinamente quanto apareceu, foi embora. A sensação de pavor e a presença de pesadelo haviam desaparecido. Com seu desaparecimento, um meio-diabo recuperou o controle sobre seu corpo enquanto se levantava, sua respiração ofegante pela ação repentina. Você tem um poder incrível, mas lhe falta direção. Você acabará morrendo, provavelmente em uma vala em algum lugar, se você não aprender a controlá-lo. Venha comigo e eu te ensinarei. Vali ainda se lembrava das palavras do homem. Em retrospecto, o adolescente queria voltar e dar um tapa em seu eu mais jovem por ser tão ingênuo. Azazel poderia facilmente estar planejando usá-lo ou experimentá-lo, especialmente considerando o fato de que ele tinha uma engrenagem sagrada. Felizmente para o diabo, Azazel manteve sua palavra. O anjo caído treinou. Suas sessões de treinamento com os anjos caídos podem ser melhor descritas como experimentais. Todos os dias, o homem jogava algo completamente novo no garoto. Vali aprendeu rapidamente a nunca deixar de esperar nada do anjo caído. O treinamento pode consistir em exercícios de cardio simples para acordar no meio de uma tundra congelada sem suprimentos, sem mapa e um simples não dizendo a ele para encontrar o caminho de casa. Tudo isso era uma dor de cabeça para o adolescente, mas ele não podia reclamar. Embora possa ter sido uma dor, o anjo caído derrubou o menino em sua base e o reconstruiu, mais forte do que nunca.
Isso não tirava o fato de que o homem era fodidamente louco e irritante como o inferno. Esta situação atual em que se encontrava era apenas um dos muitos exemplos das tendências irritantes dos homens. Sinto muito, mas não. Vali soltou um suspiro de alívio com a resposta da loira. Bom, essa é outra dor na bunda evitada. Ele não tinha dúvidas de que trabalhar naquela loja seria problemático. Ele nem parece que duraria um dia aqui. Espere o que? Se havia uma coisa que Vali admitia livremente sobre si mesmo, seria que ele era extremamente competitivo. Seu tempo sob seu pai e Azazel garantiu isso. E devido à sua natureza competitiva, o comentário do loiro atingiu um nervo dentro dele. O que você quer dizer com eu não duraria? Essas foram as primeiras palavras ditas entre o diabo e o Shinobi. Vali ficou obviamente irritado com o comentário do adolescente. Afinal, quem era essa loira para dizer coisas assim sobre ele? Ele era descendente do Lúcifer original. Ele segurava uma das engrenagens sagradas mais fortes da existência. Ele sofreu treinamento diário sob o líder dos anjos caídos pelo amor de Deus. Ele poderia lidar com qualquer coisa que esta pequena loja pudesse jogar nele. Você me ouviu. Eu já posso ver. Você desistiria em um dia se eu lhe pedisse para fazer algo tão simples quanto a caixa registradora. Você não foi feito para esse tipo de coisa. O tom de Naruto era muito desdenhoso, o que serviu para irritar Vali ainda mais. O garoto de cabelos prateados deu um passo em direção ao dono da loja enquanto soltava um rosnado alto. Você não me conhece. Eu pego qualquer coisa que você jogar em mim e a destruo. A quantidade de convicção na voz do menino trouxe um sorriso ao rosto de Azazel. Mesmo que ele tivesse certeza de que Vali estava apenas chateado com os comentários de Naruto, era bom ver o garoto sendo apaixonado por algo além do treinamento. Ah, então. Naruto questionou enquanto olhava o garoto de cima a baixo. Vários segundos tensos seguiram a declaração do loiro enquanto ele dava vários passos em direção à dupla. Vali parecia estar a segundos de acabar com o Shinobi enquanto o loiro entrava em seu espaço pessoal. Se você é tão durão, então me encontre aqui às 5 da manhã e prepare-se para começar a fazer o inventário. Se você não aparecer, eu vou aceitar isso como você admitindo que não pode lidar com esse negócio. Agora saia. Naruto calmamente disse. Antes que Vali ou Azazel pudessem reagir, ambos se viram do lado de fora da loja. Vali piscou freneticamente com a mudança repentina de ambiente enquanto Azazel soltava uma risada baixa para si mesmo. O que diabos aconteceu? Vali perguntou. Você, minha doce e pequena Vali-chan, acabou de conseguir seu primeiro emprego de verdade. Agora vamos colocá-la na cama. Tenho a sensação de que amanhã será um dia difícil para você. Capítulo 15. Um calafrio percorreu a espinha de Vali enquanto o ar frio do inverno batia contra seu corpo. A respiração do menino era visível enquanto ele estava com os braços cruzados sobre o peito em uma débil tentativa de reter um pouco do calor de seu corpo. Uma carranca áspera marcou seu rosto quando ele olhou para o pedaço de papel preso entre seus dedos. Já se passaram 2 horas. O menino murmurou para si mesmo enquanto esmagava o pedaço de papel antes de queimá-lo com o uso de seu poder demoníaco. Ele tinha sido rudemente acordado mais cedo naquela manhã por um Azazel excessivamente entusiasmado. O anjo caído entrou correndo em seu quarto, acordando-o para seu sono bastante tranquilo, antes de bater um pedaço de papel em seu peito e sair correndo. Levou vários segundos para despertar completamente do rude toque de despertar antes mesmo de ler o jornal. O papel era de cor laranja e tinha a mensagem simples de "Não se esqueça, 5 da manhã", escrito nele. Vendo que já eram 4 horas, o diabo se arrastou para fora da cama, se vestiu e foi até a loja. Isso foi há 2 horas. Agora eram 6 da manhã e não havia absolutamente nenhum sinal da loira. O frio intenso do inverno fazia a espera parecer 2 vezes mais longa. Cada minuto que o adolescente era forçado a esperar era outro minuto que ele estava mais perto de explodir a loja. Ninguém saberia que era eu. Vali murmurou para si mesmo quando suas mãos começaram a esquentar, canalizando sua energia demoníaca para ele. Ele descruzou os braços enquanto orbes gêmeos de energia se formavam contra suas palmas. Os orbes começaram a crescer em tamanho enquanto Vali continuava a alimentá-los cada vez mais com sua energia. O que você pensa que está fazendo? Toda a energia acumulada morreu imediatamente quando Vali ouviu uma voz atrás dele. O garoto se virou e ficou cara a cara com um Naruto bem vestido com Koneko ao seu lado. Onde diabos você estava? Eu estive esperando aqui por 2 horas e você apareceu casualmente assim. Vali gritou.
Naruto olhou fixamente para o adolescente irritado antes de passar por ele até a porta da loja. Vali parecia prestes a explodir quando o loiro pegou uma chave e abriu a porta antes de entrar. Esse menino está realmente testando sua paciência. E você está realmente falhando nesse teste. Vali soltou um grunhido alto com as palavras de seu parceiro. Não tente jogar suas ações como um teste. Ele não merece ser solto tão facilmente. Albion suspirou com a resposta de seu anfitrião antes de ficar em silêncio, percebendo que o menino estava muito envolvido em sua raiva para argumentar. Com seu parceiro agora em silêncio, Vali fez uma fraca tentativa de controlar sua raiva antes de finalmente falhar e seguir o loiro. Assim que ele entrou, ele foi pego de surpresa quando um avental bateu em seu rosto. O diabo rapidamente arrancou a roupa de seu rosto para encarar Naruto. O loiro não parecia nem um pouco incomodado com o brilho enquanto se acomodava em uma das mesas com Koneko. O armazenamento está na parte de trás junto com a lista de verificação do inventário. Certifique-se de que tudo está em ordem antes de abrirmos. A maneira despreocupada com que o loiro se dirigiu a ele serviu para irritar ainda mais o adolescente. E o diabo estava chegando muito perto de expressar violentamente essa irritação ao seu chefe. Você não vai pelo menos me mostrar para onde ir, chefe? A última palavra foi dita com um sarcasmo tão velado que Vali tinha certeza de que o shinobi iria retaliar verbalmente. Felizmente para o diabo, Naruto não parecia muito incomodado com a observação enquanto se levantava de seu assento e gesticulava para que o usuário da engrenagem sagrada o seguisse. O adolescente os levou para trás do balcão da loja e pelas portas dos fundos. Vali foi imediatamente surpreendido pelos desenhos maciços que cobriam todo o piso e as paredes do corredor. O corredor parecia brilhar e pulsar com uma espécie de poder fascinante que servia para hipnotizar o diabo. Ele não teve muito tempo para examinar os padrões brilhantes enquanto era arrastado para dentro da loja. Tudo deve ser organizado na geladeira e nos freezers. Apenas certifique-se de que tudo está lá e me diga se devo pedir alguma coisa nova. Divirta-se. E com essas palavras, o loiro se virou e saiu da sala, deixando Vali sozinha na sala fria do Ártico com uma prancheta e uma atitude ruim. Por que estou fazendo isso? Tenho coisas muito mais importantes para fazer. Vali resmungou baixinho enquanto os passos do loiro ficavam cada vez mais fracos. Por que seu orgulho se recusa a permitir que você se afaste disso agora, já que o garoto fez parecer que você era muito fraco para conseguir isso? Reconhecidamente, a única razão pela qual você está aqui é por causa de seu próprio orgulho estúpido. Vali bufou com o comentário de seu parceiro, mas não disse nada, pois sabia que o dragão estava parcialmente certo. Se havia uma coisa que aquele garoto valorizava por trás de sua força de luta, era seu orgulho. Apenas cale a boca e vamos acabar com isso. Você está falando sério comigo agora, Rafael? Depois daquele discurso que você fez na reunião, você realmente vai voltar atrás em tudo o que disse? Era apenas o começo do dia e Michael já podia dizer que hoje ia ser um pé no saco. O dia tinha começado com um relatório semanal em sua mesa. A leitura do documento confirmou que o Serafim temia, mais e mais anjos estavam caindo ao chamado do pecado. Seus números estavam diminuindo rapidamente, por enquanto, não havia fim à vista. Depois de sentar e orar, uma atividade que ele não tinha certeza de ter algum efeito hoje em dia, ele começou sua rodada diária de reuniões. Tudo, desde anjos de baixo nível reclamando de problemas de moradia até arcanjos solicitando menos missões, foram ouvidos pelo Deus substituto. A maioria dos pedidos ou problemas eram bastante mundanos e não exigiam sua atenção pessoal. Era uma tarefa que provavelmente seria melhor delegar a um ser menor, mas Michael sentiu que era sua responsabilidade pessoal ouvi-los, não importa o quão insignificantes eles fossem. Felizmente para o loiro, suas reuniões sem graça foram interrompidas pelo aparecimento de um de seus principais generais, Rafael. Rafael era um dos conselheiros mais confiáveis de Michael e um de seus maiores amigos. O anjo da cura ficou ao seu lado durante a guerra contra os demônios e os anjos caídos. Ele esteve lá para ele durante o luto de seu pai. Ele esteve na vanguarda das pessoas que o apoiaram assumindo o papel de Deus. O arcanjo era considerado um dos mais sábios da corte celestial. Seus poderes de cura o tornaram adorado e respeitado por humanos e anjos. Sua palavra era considerada de ouro e nunca deveria ser tomada de ânimo leve. Tê-lo ao seu lado foi um grande benefício no início da transição de Michael para sua nova posição. Eu sei que é repentino, mas os eventos recentes deixaram claro para mim que essa militarização e perseguição ao menino não é a melhor ideia.
O anjo estava sério enquanto se dirigia ao seu superior e amigo. Michael soltou um suspiro exausto enquanto se reclinava em sua cadeira. Isso não era o que ele precisava ouvir agora. O que há com essa mudança repentina no coração? Ele perguntou, sua voz uma mistura de exaustão, frustração e curiosidade. Rafael pareceu perceber essas emoções enquanto seu próprio rosto se suavizou antes de começar a se dirigir ao amigo. Você esquece que sou eu quem junta aquela pasta que você tem em sua mesa toda semana. Com a patrulha que enviamos e a fronteira reforçada, nossos números reais de combate, no momento, estão no nível mais baixo. Além disso, nossa presença extra na Terra está atraindo bandeiras de alerta das outras facções. Nossas ações podem levar involuntariamente à guerra. Rafael explicou. O silêncio pairou entre os dois por vários longos segundos enquanto Michael absorvia a informação. Suas emoções eram ilegíveis quando uma máscara de estoicismo se instalou em seu rosto. Qual é a verdadeira razão, Rafael? Eu conheço você. Você pode não ser arrogância, mas você se orgulha da força de nossos irmãos, mas aqui você está duvidando deles por causa de nossos números. Acredite em nada disso. Rafael pareceu pego de surpresa pela declaração do anjo. Seu olhar surpreso foi recebido com um olhar estoico de Michael, mostrando que o anjo não tinha caído nessa. Rafael soltou uma pequena risada enquanto jogava os braços no ar. Tudo bem, tudo bem. Você me pegou. Eu deveria ter percebido que eu não poderia passar por você tão facilmente. Ele abaixou os braços de volta para baixo ao seu lado enquanto seu rosto assumiu um tom mais sério. Isso ainda não significa que eu não acredite que devamos facilitar a nossa dispersão. Quando você me der a verdadeira razão de por que você pensa isso, talvez eu possa levar suas preocupações em consideração. Rafael ficou em silêncio por um momento com a resposta de seu amigo antes de soltar um pequeno suspiro. Acho que devemos tentar recrutar o menino ou pelo menos aliar-se a ele. O olhar incrédulo que o recebeu quase forçou uma risada de Rafael, mas ele conseguiu segurar. Michael não parecia tão divertido quando se levantou de seu assento. Você está bem? Você está doente? Você está caindo ou algo assim? Eu nunca vi você voltar atrás em sua própria decisão tão rapidamente em toda a minha vida. Foi apenas uma semana atrás que você estava ligando para isso. Captura e morte do menino. Se a situação não fosse tão séria, Rafael teria se emocionado com a sinceridade na preocupação do amigo. Ele não ficou muito surpreso com a reação de Michael. Afinal, ele mesmo tinha fama de ser teimoso. Garanto-lhe que estou completamente bem. Meu julgamento original foi baseado em uma reação inicial à notícia de que o céu aparentemente havia sido invadido. Agora que tive tempo de avaliar completamente a situação, posso falar com um senso muito mais claro de mente. Rafael e Michael entraram em uma luta de olhares, pois nenhum deles se recusou a recuar um do outro. Embora não tivesse a frieza que normalmente carregava, o rosto de Rafael ainda estava contorcido em sua máscara patente e sem emoção. A testa de Michael estava franzida de preocupação enquanto seus olhos examinavam o rosto de seu amigo em busca de um sinal. Que sinal era aquele? Ele não sabia exatamente. Depois de um minuto inteiro de olhar em silêncio, Michael pareceu admitir a derrota quando ele caiu de volta em seu assento. A mão do homem foi até sua testa quando ele começou a cuidar de uma dor de cabeça que ele tinha certeza que só iria piorar. Explique-me o que fez você mudar de ideia. E não me dê mais motivos falsos. Rafael sacudiu o tom de desdém de seu amigo enquanto se levantava de seu assento. Como você sabe, o menino está localizado dentro da cidade de Kuo, um território conhecido pelos demônios. Não temos muita influência lá, mas com a entrada de Aze Argento na cidade, pedi um aumento de nossa presença na cidade. Embora a igreja tenha excomungado, ela ainda é um bem muito valioso para simplesmente deixá-la sem vigilância, especialmente em um território com tanta atividade demoníaca. O anjo da cura começou como uma pasta materializada em sua mão. Ele colocou a pasta na mesa de Michael e permitiu que o serafim a abrisse antes de continuar. Eu fiz vários anjos de baixo nível se colocarem entre o povo da cidade algumas semanas antes, em preparação para sua chegada. Perdi contato com eles há algum tempo e, sem ter ideia do que estava acontecendo, decidi não enviar mais batedores para o Eu mantive essa ideia até uma semana atrás, quando o menino escapou do céu. Eu pensei que poderia haver uma possibilidade de que ele fosse o responsável pela morte dos anjos. Michael prestou muita atenção às palavras de seu general enquanto folheava a pasta. A pasta estava cheia de vários relatórios e fotos de Kuo.
Tudo, desde a densidade de sua floresta até sua área industrial, foi incluído nos relatórios. Então eu enviei um pequeno grupo de batedores para Kuo mais uma vez. Eles infelizmente descobriram que o grupo original havia sido morto por uma facção de anjos caídos que se refugiaram em uma das igrejas abandonadas em Kuo. Eu teria imediatamente cobrado lá embaixo e livrá-los de suas vidas, se não fosse pelo fato de Kuo pertencer a uma das famílias de demônios de alto escalão e nós não deveríamos estar lá em primeiro lugar. A situação definitivamente não era agradável. No entanto, o segundo grupo de batedores conseguiu recuperar os relatórios do grupo original que foram deixados intocados pelos do Anjo Caído. Esse relatório está em suas mãos agora. Rafael fez uma pausa em sua fala enquanto Michael continuava a folhear a pasta preguiçosamente. Tudo bem. Embora eu não esteja exatamente muito chateado com o fato de termos conseguido nos infiltrar em um território demoníaco, ainda não vejo como isso conseguiu moldar sua opinião sobre o que fazer com a criança. Michael disse enquanto fechava a pasta antes de colocá-la de volta em sua mesa. Rafael assentiu antes de se abaixar e pegar a pasta para si, começando a folheá-la imediatamente. A princípio, isso não afetou minha opinião. Isso foi até que comecei a ler o relatório completo. Uma coisa que se destacou entre todos os relatórios foi um aumento repentino na energia natural ao redor de Kuo. Michael franziu a testa com a menção de Senjutsu. A corrupção da força vital da Terra, uma das últimas peças restantes de seu pai, não era algo que ele gostava de ouvir. Então você está dizendo que um yokai conseguiu encontrar seu caminho em Kuo? Michael questionou. Sua pergunta foi imediatamente respondida com um aceno negativo da cabeça de Rafael. Eu assumi a mesma coisa antes de ler o relatório. Embora tivesse as marcas de energia natural, era diferente do tipo que o yokai usava. Nossos batedores relataram que parecia puro. A melhor maneira de descrevê-lo é como eles dizem, assim como o céu. A sobrancelha de Michael se ergueu com a revelação. Ninguém deveria ser capaz de replicar as condições perfeitas do céu. Isso é o que o tornou o céu. Era um paraíso único. E o ponto central dessa energia estava na loja de doces e na floresta ao redor. Rafael parou para permitir que a informação chegasse a Michael. Isso pode coincidir com a razão pela qual seu nome não está presente no livro da vida. Michael resmungou. Agora foi a vez de Rafael ficar chocado com uma revelação. Seu nome não estava no livro? Então ele é um demônio? Michael balançou a cabeça negativamente mais uma vez enquanto estalava os dedos. Dentro de um flash de luz brilhante, o livro da vida apareceu diante da dupla. Como você sabe, o livro da vida registra o nome, a informação e a vida de todas as criaturas vivas. Qualquer nome que não seja registrado é o de um demônio nato. Até mesmo nossos irmãos caídos têm seus nomes registrados. Este fato me levou a supor que o menino era um demônio, exceto por uma coisa. Ele estava presente no 7º nível do céu e não se incendiou instantaneamente. Se ele fosse um demônio, sua presença no céu teria sido a experiência mais torturante de sua vida. Então ele não é um anjo. Ele não é um demônio. Ele também não é um anjo caído. Provavelmente não é um yokai. Ele não é um humano já que seu nome não está registrado no livro, então nenhum herói descendente. Nós nem sabemos de onde ele é. O que, em nome do Senhor, ele é então? Rafael questionou. Michael não respondeu por vários segundos antes de abrir lentamente o livro da vida na parte de trás. Desconhecido para a maioria, o livro da vida tem uma exceção quando se trata de quem ele registra. Embora seja uma criação de nosso Pai, algumas criaturas conseguem contornar sua habilidade onisciente. Essas criaturas são principalmente exclusivas dos deuses das outras mitologias. Michael virou o livro para um Rafael nervoso. Embora esta não tenha sido a primeira vez que ele deu uma olhada no livro da vida, certamente foi o mais longe que ele esteve nele. O arcanjo ficou surpreso ao ver 2 páginas completamente em branco. Na verdade, quanto mais perto ele olhava, mais ele percebia que as páginas não estavam realmente em branco. Pequenos pedaços de escrita podiam ser vistos brevemente no papel antes de serem lavados como areia na praia. Esse processo parecia continuar interminavelmente, nunca durando o suficiente para Rafael dar uma olhada completa em um dos nomes. Todos, de Zeus ao nome dos Budas, deveriam estar contidos nestas páginas. Infelizmente, com seu próprio poder divino, eles conseguiram contornar o poder do livro. Todas as informações que temos sobre ele são totalmente artificiais. Michael disse enquanto puxava o livro de volta para si antes de fechá-lo.
Com as informações que você me deu hoje, cheguei a uma conclusão. Nosso alvo não é apenas um menino. Ele é provavelmente uma entidade, um deus como nosso pai. De qual facção, eu não sei. Ele poderia ser a figura de adoração de uma tribo de pessoas atrasadas ou mesmo um deus da natureza desconhecido de um dos mitos bem conhecidos. Não sabemos. Mas uma coisa é certa. Não podemos mais tratar esse menino como um simples eu lhe agradeço, Rafael. Você abriu meus olhos para seu potencial aliado ou uma ameaça ainda maior com as informações que você reuniu. Rafael piscou em choque quando Michael levantou de seu assento e se curvou para ele. Era muito raro que o loiro mostrasse tal nível de humildade e respeito a alguém excluindo sua irmã ou seu falecido pai. Não pense nisso, irmão. Qualquer coisa para a continuação do legado de nosso pai, disse Rafael. Michael levantou de seu arco e ofereceu ao arcanjo um pequeno sorriso antes de Rafael se virar e sair da sala. Esta é uma de suas bênçãos, pai? Você usou Rafael para descobrir meus olhos para um presente que você deixou para nós? Eu só posso supor que a presença deste menino é a sua vontade e eu o seguirei ele até o meu túmulo. Ele olhou silenciosamente para o teto de seu escritório por vários longos momentos antes de abaixar a cabeça mais uma vez e desaparecer da sala em um flash brilhante de vida. Ele tinha trabalho a fazer. Jovem, meus biscoitos estavam vários mal cozidos. Agora deixe-me ser claro. Venho a este lugar desde que abriu e espero qualidade de classe A daqui. Esta é a primeira vez que eu fiquei realmente desapontado com um de seus produtos. Agora, isso não significa que eu vou demonizar a loja, mas da próxima vez eu. Valia muito, abafou o choro excessivo do cliente na frente dele. Para ser completamente honesto, não foi tão difícil de fazer. Ele não se importava muito com sua opinião sobre a loja ou seu pedido de biscoito. Era por volta do meio-dia em Kua e a loja de Naruto estava a todo vapor. As pessoas na hora do almoço estavam entrando e saindo de casa para provar rapidamente alguns doces, a fim de passar o resto de seus dias. Era um fluxo constante e repetitivo de pessoas que ajudava a manter a loja funcionando. Normalmente Naruto estaria cuidando do registro, considerando o fato de que apenas no início daquela semana, ele era o único funcionário presente. Mas com a adição de Valia à equipe, o loiro imediatamente colocou o diabo para trabalhar como caixa. O próprio dono ainda estava atrás do balcão, exceto que agora o estava ocupando fazendo mais lanches e vendo Vali tentar conter sua raiva. Além disso, vocês fazem sua limonada espremida na hora? Se sim, eu recomendo que vocês comecem a fazê-lo. Isso dá à bebida um sabor de qualidade muito maior. Uma simples mudança pode levar esse negócio longe. Ei, você está ouvindo? Eu sou seu cliente e exijo que você escute meu corpo. As reclamações do homem corpulento foram interrompidas quando seu biscoito, mal cozido, a coisa que deu início a todo esse discurso, bateu em seu rosto com força suficiente para forçar o homem a tropeçar alguns passos para trás. Uma série de balbucios atônitos saiu da boca do homem enquanto ele olhava entre um vali agitado e os restos desintegrados de seu biscoito. Como? Como você se atreve? Você chama isso de atendimento ao cliente adequado? Esse comportamento é absolutamente desprezível. Ultrajante. Eu quero falar com seu gerente. Em outro biscoito voou pelo ar e bateu na testa do homem, este aqui mandando-o para o chão. Ele tentou voltar a ficar de pé, mas foi interrompido quando uma chuva de biscoitos caiu sobre ele. Um grito aterrorizado acompanhou a partida do homem enquanto ele se arrastava até a entrada principal da loja e saía pela porta, deixando para trás uma sala inteira cheia de clientes chocados. Vali estava com vários biscoitos na mão enquanto todos os olhos se voltavam para o demônio adolescente. Ele observou enquanto alguns pegavam suas refeições antes de sair correndo da loja, fazendo com que ele soltasse um silêncio enquanto baixava seus projéteis de biscoito. Esses biscoitos vão sair do seu salário. Além disso, você vai ter que varrer essas migalhas. Vali virou-se para tirar uma carranca em seu chefe loiro. O adolescente não pareceu registrar o olhar desagradável enquanto continuava a amassar a massa em suas mãos. Por que eu deveria pagar por isso? Você ouviu aquele homem. Qualquer um teria feito o que eu fiz depois de ouvir aquele babaca tagarelando sobre seus biscoitos estúpidos. O tom do diabo era amargo, sua agitação mostrando claramente em seu discurso. Já era ruim o suficiente que ele tivesse que trabalhar, mas agora ele estava tendo seu pagamento deduzido. Mais uma vez, você não tem que trabalhar aqui. Você não tem obrigação com ele, esta loja ou qualquer um. A única coisa que o mantém acorrentado a este lugar é seu próprio orgulho.
A voz de seu parceiro ecoou alto em sua cabeça. A carranca de Vali se aprofundou quando ele se afastou de Naruto, nem mesmo se preocupando em ouvir a resposta do loiro. Cala a boca, seu velho lagarto. Vali bufou enquanto caminhava em direção ao equipamento de saneamento. As palavras de seu parceiro não eram verdadeiras. Ele estava fazendo isso por boas razões. Razões que ele não sabia nomear atualmente. Não significava que eles não existiam, no entanto. Uma breve pontada de dor atravessou a cabeça de Vali, fazendo com que o menino tropeçasse durante a caminhada. O diabo rapidamente se recuperou e dirigiu sua cabeça para a porta, seus olhos se estreitando no processo. Se ele tivesse olhado para o lado, teria notado que seu chefe tinha exatamente a mesma aparência. A sala pareceu esfriar quando dois homens vestindo sobretudos entraram na loja. A temperatura despencou quando uma névoa leve seguiu atrás da dupla. Os clientes congelaram no meio de suas refeições enquanto o frio da sala cavava em seus corpos. Vali encontrou os olhos com o mais alto da dupla e teve que se conter para não engasgar com a identidade do homem. Esses dois não deveriam estar aqui. Azazel os enviou ou eles vieram por vontade própria? Se foi o último, qual foi esse acordo? As perguntas do diabo ficaram sem resposta quando as duas figuras passaram por ele direto para o caixa. A temperatura fria que acompanhou a chegada deles persistiu à medida que se aproximava cada vez mais do balcão da loja. Naruto não prestou atenção à dupla enquanto continuava a moldagem meticulosa de sua massa. Com licença. A voz do homem era um profundo e rico tom de barítono. Era a voz que continha poder, um poder profundo e antigo que impunha respeito com seu próprio presente. Infelizmente para a voz e seu dono, Naruto não ligava muito para o poder. O dedo de Naruto afundou profundamente na massa enquanto ele continuava a trabalhar, ignorando completamente a presença das duas pessoas em pé diante dele. O ar frio que corria ao redor da dupla incógnita pouco incomodou o loiro enquanto jogava a massa de mão em mão. Eu disse com licença. O dono da voz profunda falou mais uma vez, uma leve tensão agora presente em sua voz. Ser ignorado certamente era algo que o homem não sentia vontade de passar. Mais uma vez, infelizmente para a paciência cada vez menor do homem, ele estava interagindo com Naruto Uzumaki. Um zumbido agradável começou a sair dos lábios de Naruto, uma ação que, sem saber, quebrou a última gota de paciência que o homem tinha. Uma pequena contração da testa do homem foi a única indicação de sua irritação, já que seu parceiro pareceu entender isso como uma deixa para intervir. Com licença, senhor. Você é aquele chamado Naruto Uzumaki. Esta declaração pareceu finalmente chamar a atenção de Naruto quando ele olhou para cima de sua quantidade desordenada de amassar a massa. O loiro tinha um sorriso agradável no rosto. Sim, existe alguma razão pela qual vocês dois anjos caídos estão na minha loja? A casualidade na voz do menino desconcertou a dupla. Eles não esperavam uma declaração tão direta dele. Embora isso não os deteve por muito tempo. Sinto muito se você vê que nossa presença o incomoda. Posso assegurar-lhe que estamos aqui em termos amigáveis. Queremos dizer a você ou sua loja qualquer dano. O mais alto dos dois falou enquanto baixava o capuz, seu parceiro seguindo atrás dele. No fundo, Vali mordeu uma maldição quando as identidades de Barakiel e Shinazai foram reveladas. Naruto acenou para as desculpas do homem enquanto saía de trás de seu balcão. O loiro então começou a alcançar suas costas, fazendo com que a dupla de anjos caídos ficasse tensa enquanto se preparavam para um ataque surpresa. Vali agarrou a vassoura em sua mão enquanto se preparava para defender seu chefe. Mesmo achando o humano loiro um aborrecimento, ele não achava que um humano contra dois generais do exército de anjos caídos fosse uma luta muito justa. Todos ficaram aliviados quando perceberam que Naruto estava simplesmente desfazendo o nó que prendia sua blusa. O loiro enrolou a peça e a jogou atrás do balcão antes de se virar e encarar a dupla mais uma vez. Vocês não me incomodam. Tenho certeza que está incomodando meus clientes. A fumaça está um pouco exagerada, você não acha? Naruto perguntou. Barakiel acenou com a cabeça antes de se virar para olhar para Shinazai. O anjo caído soltou um pequeno grunhido antes que a presença opressora, junto com a fumaça, desaparecesse da loja, para alívio dos clientes restantes. Naruto soltou um zumbido agradável quando a atmosfera relaxada voltou para a loja. Isso é muito melhor. Agora vamos levar essa conversa para outro lugar. Barakiel ofereceu ao adolescente um pequeno aceno de cabeça antes de segui-lo com Shinazai a reboque. Naruto voltou atrás do balcão e estava prestes a entrar na sala dos fundos antes de parar em seu caminho.
Ele se virou para o ainda chocado Vali e ofereceu um pequeno aceno para seu colega adolescente. Cuide da loja para mim um pouco. Certifique-se de não jogar mais biscoitos. O loiro então desceu para os fundos da loja com o anjo caído, deixando o adolescente diabo sozinho com uma loja cheia de clientes. Sabe, é um pouco tolo pensar que o menino é um humano normal quando ele tem conexão com Azazel. Você não deve fazer suposições, criança. Eles vão te matar. Vali foi tirado de seu choque por as palavras de seu parceiro. Uma pequena carranca apareceu em seu rosto enquanto ele rapidamente voltava para o balcão. Estou começando a perceber isso. Mas não estou sentindo nenhum tipo de energia sobrenatural vindo dele. Ele tem uma força vital muito forte. Ainda é um idiota irritante. Muitas das pessoas com quem você interage são idiotas. A pergunta que você deveria fazer é: você encontrou um novo aliado ou tem outro alvo com o qual terá que lidar? Quem sabe? De qualquer forma, estou preparado para chutar a bunda dele, não importa o que aconteça.